Caros alunos, tudo bem? Ah, Hoje a gente vai começar a aula 8, que é produção em mamíferos, né? ênfase em morcegos, né? E aí, para eu dar essa aula, acabei tendo que estudar um pouquinho, que eu não lembrava nada sobre a produção humana, né? Para começar de base, né? Então, isso aí é um pouquinho de relembrar as coisas para poder entender de que forma os morcegos são diferentes, né? Então, aqui a gente tem o trato reprodutor humano, né? Os espermatozoides, eles são ahn, formados nos túbulos seminíferos, né, portadores de semente, né, do testículo, né. Aí eles entram nesse vaso diferente que sai do testículo e caminha até a próstata, né. Ahn, ahn, Primeiro ele dá para a vesícula seminal e depois passa através da próstata, né. Então, os espermatozoides são produzidos, né, no testículo, vão pelo vaso diferente até a vesícula seminal, né, que guarda os espermatozoides lá, e aí, na hora da ejaculação, os espermatozoides atravessam a próstata, né, e ficam misturados a fluidos providos na maior parte das vesículas seminais da próstata. Essa mistura, o sêmen, é lançado através da uretra do pênis, né. Então, a uretra é usada para dar passagem para a urina, né, que está ali a bexiga, né? É, e, é, e veja, ali tem um ureter. O ureter está vindo do rim, né? E depois embaixo, passando pelo pênis, está a uretra, né? E, então a urina é armazenada na bexiga e a vesícula seminal armazena espermatozoides. É uma glândula, produz, né? Substâncias, né? Para sustentar os espermatozoides e junto com a próstata, produz o material que é o sêmen, né? E aqui a gente tem um morcego, né? Então, o morcego está mostrando os testículos, né? O rim, né? Tá vendo? Acho que isso aqui que é o rim, tá? Então, não é isso, né? Isso aí deve ser o pâncreas, né? E esse aqui é a musculatura, né? Que foi virada, né? Intestino, né? Mas aqui estão os testículos, né? Aqui está a glândula da próstata, né? E aqui tá glândulas bulborretrais, né? E aqui enorme a vesícula seminal, né? Então, nos morcegos é parecido com a gente, mas diferente, né? Aqui, né, frequentemente um desenho é melhor do que o, o, o bicho aberto, né? Porque o desenho eles tiram o excesso e aí mostra as coisas. Então, frequentemente o desenho ajuda você a enxergar as coisas, né? Quando o animal está aberto, né? E o animal aberto, vocês vão ver um monte de carne, né? Então ali está o rim. Aí, veja, hum, as próstatas são gigantes e tem uma próstata cranial e uma próstata caudal que basicamente cobre a bexiga, né? E aí a gente tem os testículos, né? O vas deferens, né? O epididymis, né? Que junta todos eles e depois descarrega no vas deferens, né? Vas deferens é o canalzinho que leva, né? O tubo que leva até as vesículas, né? Seminais, né? Que estão aqui, tá? Ó, bem aqui atrás, né? Então isso aqui é gigante, né? E aí o que que a gente tem? A gente tem a uretra, né? A gente tem aqui, ó, glândula de Cooper, é o ânus, né? E aqui as glândulas paranais. Então tem glândulas gigantes, tá bom? Então, o que é mais característico do morcego é que tem glândulas gigantes, tá? O testículo pode estar abdominal, ele pode estar escrotado, tá? E durante a reprodução, ele pode estar, no período de reprodução, pode estar escrotado e depois ele pode estar guardado lá em cima para não sofrer danos, né? A genital feminina a gente vai ver depois, mas isso aí é do Mormopterus planiceps, né? Molossid, né? Aqui a gente tem né, esse corte aqui no humano, né? Mais de lado, né? Então aqui mostra o corpo cavernoso, né? O corpo esponjoso, né? Aqui a gente tem de novo, né? Aqui a bexiga, né? Aqui o vas deferens vindo aqui do testículo, aqui está o epídidymo, né? Aqui estão as vesículas seminais, aqui está a próstata embaixo da bexiga, né? E aqui tem a glândula bulborretral, né? Então que aparece aqui a glândula
bulbo retral, né, as glândulas paranais, né, vesícula seminar, glândula de Cooper, né, e então são equivalentes, né, glândula bulbo retral, né, e aqui a gente tem o osso púbico, né, o sacro, né, aqui é a glândula do pênis, né, aqui é a uretra no meio, né. O sistema reprodutor, mostrando o pênis e o escroto antes e durante a ereção, tá? Então, durante a ereção, a musculatura contrai os testículos, né? Tu leva para cima, né? E o pênis torna-se rígido, né? Então, aqui a gente tem as mesmas coisas, né? O testículo, epídimis, o vas deferens, a vesícula seminal, a próstata, né? As glândulas bulborretrais, né? E aqui a uretra, né? E aqui o corpo esponjoso, né? O cavernoso, né? A esponjosa é embaixo, né? Eu me lembro, né? Aqui o morcego a estrutura é bem parecida, né? Então você tem testículos, você tem o pênis em si, e você tem a glande, né? Só que isso aí é um pteropodide, né? Uma coisa que é interessante, os morcegos têm báculo, um ossinho, né? Só que o báculo, né? Ele pode ter um osso gigante, né? Então a morsa acho que é uma coisa gigantesca de uns 60 centímetros, né? Só que no morcego é bem na pontinha, né? Então isso aí é semelhante aos primatas, né? Então tem um báculo, um ossinho que fica dentro da glande, tá bom? Em seres humanos, de vez em quando aparece um báculo, né? E aí eles tiram cirurgicamente, né? Então aqui você tem um corpo cavernoso, ele faz pressão no báculo e ajuda a detonar ele rígido, né? A glande, né? Então você tem um corpo esponjoso, o corpo cavernoso. Ah, meu chute estava certo, né? O corpo esponjoso embaixo e o corpo cavernoso em cima, né? Que mais? Então, o pênis do morcego é muito parecido com o nosso. A grande diferença seria a presença de um báculo, né? Um osso pênis, né? Bom, olhando aqui, o testículo tem esses túbulos seminíferos, né? Que ficam densamente enrolados, né? E ele contém os espermatozoides em várias etapas de desenvolvimento. Em C, a gente tem um corte transversal e você tem as células espermatogônias que se transformam em células chamadas os espermatócitos primários, né? Aí eles vão se dividindo, né? Então você tem as divisões meióticas, que são fundamentais para a genética, né? E vocês sabem que eu gosto de genética, né? Então você tem a primeira divisão meiótica, então você tem duas células de igual tamanho, os espermatócitos secundários. Na segunda divisão meiótica, formam-se 4 espermátides de igual tamanho, os quais se diferenciam em espermatozoides funcionais. Agora, claro que se você fizer um corte, você nem sempre vai encontrar todos os estágios, né, do desenvolvimento num único corte, né? Então você tem que olhar vários cortes, né? As células de Sertoli, elas sustentam e nutrem os espermatozoides em desenvolvimento, né? Então você não é só, né, as células estão se diferenciando, tem células de suporte, né? Células de Sertoli, né? Que mais? É, é, As células intersticiais que se encontram no tecido conjuntivo, entre os túbulos, dão origem à testosterona. Então, né, a testosterona é produzida pelo tecido conjuntivo, entre os túbulos. Os espermatozoides deixam o testículo através do epídimo e do vaso diferente. Então, primeiro vai para o epídimo e depois entra no vaso diferente, tá? Bom, aqui a sequência você tem espermatogônia, espermatócito primário, tem a primeira divisão meiótica, você tem os espermatócitos secundários, e veja o que aconteceu. Os cromossomos se separaram, e cada um tem 2 cromátides. Então, a segunda divisão, né, faz com que as cromátides se separem, né? Aí você tem as espermátides. As espermátides se transformam em espermatozoides, né? Então, o que que acontece? Você tem 2N, você fica para N, e aí você produz os espermatozoides, tá? Então, a espermatogônia se transforma em espermatócitos primários, né? Na primeira divisão meiótica, cada espermatócito primário se divide em 2 espermatócitos secundários haploides, né? Então, a divisão.
e redução do número de cromossomos. E a segunda divisão meiótica resulta em 4 espermátides haploides. Espermátides diferenciam os espermatozoides funcionais. Agora, isso é tudo muito interessante, porque ali o Hooke descobriu o microscópio e ele descreveu as células, né, que ele descreveu como caixinhas, né, dentro de uma rolha, né? Mas aí a significância das células demorou quase 200 anos. Aí, a partir do final do século XVIII, começo do século XIX, as pessoas perceberam que tudo era feito de células. Então aí ficou a grande, né, os cientistas saíram nos primórdios lá da histologia para demonstrar que todos os seres vivos, plantas, animais e fungos, eram feitos de células. E a segunda coisa que eles perceberam é que a célula gera célula, né? Então, o sêmen tem células que foram produzidas nos testículos, né? Um, o, o ovo é uma célula que é fertilizada pela uma célula, né? Então, a célula origina a célula. Agora, veja que a hipótese alternativa é de que a vida surge espontaneamente. Então, você falar de que a célula origina a célula, e entre um ser vivo e o outro tem uma célula, na verdade, duas células que se juntam, isso aí é muito importante, foi muito importante, porque, primeiro, a base da genética, né? A célula do pai e a célula da mãe se juntam para formar um indivíduo novo, né? E depois, um, a histologia virou a citologia, o estudo da célula, e o estudo da célula, as estruturas dentro da célula, permitiu a gente visualizar os cromossomos e a gente perceber que ocorre a redução do número de cromossomos. Então, os fatores mendelianos deveriam estar dentro dos cromossomos. E os cromossomos aí, você ganhava um lote de cromossomos da sua mãe, um lote de cromossomos do seu pai, eles teriam os fatores mendelianos que a gente começou a passar a chamar de genes, né? E eles codificam a sua informação genética, tá? Então, por isso que você às vezes tem características da mãe, às vezes do pai, né? Às vezes do avô, né? Os seus pais são heterozigotos, né? Mas você aí tem uma característica que está no avô, no bisavô, né? Bom, aqui a gente tem que então, os espermatozoides são produzidos nos tubos seminíferos dos testículos, a produção de esperma começa na puberdade. A espermatogênese é um processo contínuo, né? Então, lembrando, espermatogônio, espermatócise primária, espermatócise secundária, espermatídeos, né? E a divisão reducional ocorre quando? Na formação do espermatócito primário, né? E os espermátides dão origem ao esperma, né? Então, a espermatogênese é um processo contínuo, né? Ele começa na puberdade e um macho humano médio produz mais ou menos 1.000 espermatozoides por segundo, 30 bilhões por ano, né? Então, né, se você for radical e você falar de que não, a célula é uma pessoa, né? Então você chega à conclusão de que, né, você deveria produzir, cada pessoa deveria produzir 30 bilhões, né? Cada homem deveria produzir 30 bilhões de seres humanos por ano, porque se você deixar um não ser fertilizar, não fertilizar algum óvulo, ele vai morrer, né? Então isso aí cria aborto, né? Então por isso que acho que a maioria das pessoas, inclusive muitos religiosos, concordam de que os óvulos e os espermatozoides não são pessoas, né? É a partir do zigoto, de que, pelo menos na visão religiosa, que a pessoa se torna uma pessoa, né? O único problema com essa visão é de que muitos zigotos não se fixam na parede, né? Eles passam reto, né? Porque você tem que ser fertilizada no tempo certo para quando você chega na útero, você se fixar e formar uma placenta, tá bom? Cada ejaculação tem mais ou menos 200 a 300 milhões de espermatozoides, né? Agora, para ocorrer espermatogênese, os testículos são localizados fora do corpo. Então, por isso que os morcegos, quando eles vão se reproduzir, os testículos descendem e vão para o espermatogênese ocorrer. No período não reprodutivo, eles voltam lá para dentro, né? E a espermatogênese requer uma temperatura mais fria que a do corpo. Por isso que ela ocorre lá fora, né?
Bom, o que que a gente tem? Os testículos, né, e principalmente o tecido conjuntivo, isso, que está em volta dos túbulos seminíferos, né, e se produz a testosterona. A testosterona influencia os, os tecidos do corpo, né, e simultaneamente ela inibe a pituitária, né, do hipotálamo, né? Aí, então, é o hipotálamo e a pituitária, né? Que são glândulas, né? É a região do cérebro que controla a glândula pituitária e a pituitária em si, né? A hipófise. E eles produzem hormônios FSH e LH, né? Que tem influência no testículo, né? Então, basicamente o que acontece, um, o, a produção do hormônio sexual masculino, né, é controlada por um sistema de retroação negativa, né? Então, se tem muito, diminui a produção. Se tem pouco, a glândula é estimulada, né? Então, a glândula principal é o hipotálamo, né? Que regula a produção pela pituitária de gonadotropinas, né? O hormônio gonadotrópico, LH, estimula a produção de testosterona. Em condições normais, o organismo nunca produz mais que o necessário de qualquer desses hormônios, porque o aumento de testosterona ao nível de concentração no sangue age sobre a pituitária ou sobre o hipotálamo, que é um centro encefálico, né? Então, o hipotálamo deixa de estimular a pituitária, que por sua vez deixa de secretar LH. O FSH estimula a produção de espermatozoides, né? Então, o FSH estimula a produção dos espermatozoides, o LH estimula é, né, a produção de testosterona, né? Então, FSH é espermatozoides, LH testosterona, né? Então, a testosterona inibe, né, o hipotálamo e a pituitária anterior. As células de Sertoli, lembra que elas dão apoio lá para os espermatozoides? Elas secretam inhibina, né? Que inibe o hipotálamo e a pituitária anterior, né? Por isso que quando as pessoas começam a tomar testosterona, né, ou andrógenos, né, os hormônios andrógenos, né, o corpo entra em pânico, né, porque está produzindo em excesso e eles ficam tentando pisar no breque, né, então, né, o hipotálamo está falando, ih, tem demais, né, então vamos parar de produzir essas coisas e o hormônio vai lá e age sobre as células intersticiais, o LH e o FSH nas células setórias, e aí produz menos testosterona e a espermatogênese deixa de ser estimulada, né? Então, basicamente, quando você começa a tomar testosterona ou andrógeno, né, para ficar bombada, você se torna estéril, né? Deixa de produzir espermatozoides e seus testículos começam a ficar do tamanho de vidas, né? Então, né, o meu conselho é faça as coisas naturalmente, né? Bom, musculação natural, né? Não musculação bombada, né? Bom, então, como é que começa a puberdade, né? Alguns neurônios do hipotálamo soltam a proteína quispeptin, né? Aí, o que causa, a gente não sabe exatamente, mas as células usam provavelmente a informação nutrição e estresse, né? Aí, esse hormônio, quispeptin, lhe, se liga a um receptor GPR54 nos neurônios do hipotálamo, que aí soltam o hormônio GNRH no sangue, né? E aí o GNRH vai até a pituitária anterior, né? Que começa a produzir o hormônio luteinizante, né? Que a gente já vai ver daqui a pouco nas mulheres, né? E o hormônio FSH, né? O hormônio estimulador de folículo, né? FSH. Né? E aí, o que que acontece? No ovário, LH e FSH age para produzir no ovário estrógeno. E nos testículos, testosterona, né? Então, né, glândulas diferentes, né?
mas estimulados pelos mesmos hormônios. Esses hormônios sexuais promovem as características sexuais secundárias, como peitos, cabelo púbico e quadris arredondados nas mulheres, ou pelos na face e uma voz mais grossa, né, nos homens, né? Esses hormônios sexuais também inibem a produção de GnRH, assim, desligando a sua própria produção. Isso aí, isso aí produz pulsos sucessivos de GNR. Ele começa a ser produzido e depois ele é inibido. Ele começa a ser produzido e faz ondas, né? Que pode durar horas ou dias, né? Então, isso aí é a puberdade, né? Ainda bem que ela não dura eternamente. Agora eu vou fazer uma pausa, né? Porque a gente vai mudar do sistema reprodutor masculino para o feminino, né? Eu acho que já falei bastante. Então, vou fazer uma pausa e a gente aí continua, né? Depois eu vou juntar tudo com a produção do feto e lactação e assim por diante, né? Então, né? Vou lá fazer uma pausa, interromper a gravação, sim.